Olá, minha família, Lucas de volta com mais um vídeo de astrologia. E hoje o Nero e eu vamos apresentar Netuno na casa 3, ou Varuna em Sahasrabhava. E o que ocorre com essa combinação? O que ocorre com essa combinação, Nero? Dá lá um alô pro Brasil, dá? Dá um alô pro Brasil? Acho que ele quer descer. Então, Netuno na casa 3. O que significa Varuna? Varuna é nebulosidade, coisas escondidas de nós mesmos. Diferente de Plutão, que são as coisas que nós arbitrariamente escondemos dos outros, Netuno são as coisas escondidas de nós mesmos, que nós precisamos trazer para a consciência. Então é onde a gente age pelo inconsciente e onde tendemos a nos autodestruir. Representa mega beleza, mega glamour, a fotografia, talentos ocultos. Representa também inimigos ocultos, vícios relacionados ao álcool ou qualquer substância que é aditiva pelo elemento escapista. Então é onde a gente busca escapar à realidade. Representa culpa, martírio e hipersensibilidade. E o que é a casa 3? A casa 3 representa os nossos irmãos, particularmente os mais novos, a nossa comunicação e a mente analítica. Então, caso você tenha Netuno nesta casa, vai estar representado desta maneira e vale a pena você buscar a posição da sua Lua, porque se você tiver Netuno a 3 casas de distância da Lua, como nesse exemplo aqui, equivale a um Netuno de casa 3 pela perspectiva do Chandra Lagna ou do mapa da Lua. E qual é a diferença entre os dois? A diferença é essa. Ter Netuno na 3ª casa pelo ascendente representa o que você vai precisar dissolver e fazer uma fusão com o todo a nível físico, estreitamente físico. E já na 3ª casa pelo mapa da Lua é o que você vai precisar dissolver e fazer essa integração com o todo a nível psicológico. Então, eu recomendo você a checar os dois posicionamentos, porque os dois são muito reveladores para o seu autoconhecimento. Então, quem são estes caras com Netuno na casa 3? Essa é uma posição que ela pode bagunçar a mente lógica e analítica. Então, você pode ter problemas com qualquer trabalho que requeira cálculo, análise, detalhes, minúcias, principalmente trabalhos a ver com contabilidade, porque você pode desempenhá-los mal, tá certo? Porque sempre te escapa algum detalhe. E a mente, ela se distancia da realidade material. Então, você pode perder detalhes importantes porque a sua mente estava viajando. Então, você pode ter dificuldade com pontualidade, com chegar no horário, aparecer em reunião no dia errado, ou trazer a documentação errada, porque justamente você está constantemente com a mente embaralhada. Pode dar problemas na aprendizagem, mas isso não é necessariamente verdade para todo mundo. Não significa que você vai ter dificuldade de aprender. Você pode ter mais facilidade de aprender com uma didática que seja abstrata ou simbólica. Então, se outras pessoas aprendem do jeito tradicional, com quadro, com dados, a pessoa com Varuna em Sahasrabhava, ela aprende com imagens, com música, com cores. Então ela aprende de uma maneira muito mais estética, muito mais sensitiva,
Você pode, inclusive, aprender por osmose. Se você for da área das artes ou de uma ocupação que requeira criação, essa posição, na verdade, ela ajuda muito mais do que atrapalha, porque você vai ter muita sensibilidade com as palavras. Então, você se expressa melhor pelo poético. Então, você pode não necessariamente ser um escritor de ficção ou alguém que escreve poesia, mas apreciar muito isso, ou ser um crítico literário. Agora, se você envereda para profissões que são um pouco mais, que tem que considerar uma planilha de dados, você facilmente pode perder o compasso e ficar entediado. Não é muito aconselhado profissões em que requeira muita análise lógica das coisas. Você tem um irmão que é especial. E esse característica pode ser no sentido positivo da palavra ou no negativo. Então vai depender muito de como Varuna está aspectado e como está a força do dispositor da casa 3 no seu mapa. Porque se ele estiver bem aspectado, o dispositor da 3 forte, indica que você tem um irmão ou uma irmã mais novo que é artista, que é uma pessoa estética. Agora, se tiver difícil, pode indicar que o seu irmão é um inimigo oculto. É uma pessoa que pode ter vício em drogas, pode ter problemas com o alcoolismo, pode ter uma mente perturbada, problemas mentais, algum laudo psiquiátrico. Então, às vezes você vai precisar sacrificar um pouco o seu tempo para cuidar dele, porque Varuna representa sacrifícios. Podem haver, inclusive, muitas fotografias de você com seu irmão, porque a casa onde Netuno vai, existe uma profunda documentação daquela casa por fotografia. Essa posição pode deixar você com uma dificuldade de aceitar a realidade nua e crua, porque essa é uma casa que representa muito como nós analisamos a realidade de maneira racional. Então, Netuno ele coloca uma névoa aí na frente. Então, você pode criar uma realidade paralela ou ter uma interpretação única dos fatos que ninguém pensou, mas não necessariamente é uma explicação convincente. Você não é uma pessoa persuasiva com a sua fala no sentido mais explícito da palavra. Você é uma pessoa persuasiva no sentido mais passivo da palavra, porque Varuna é um planeta muito passivo. Então, você pode ter uma culpa existencial por saber mais que os outros. Pelo simples fato de você ter um grupo de pessoas que estão pesquisando um assunto e você está dentro desse grupo e você detém mais informação, você se sente culpado se você tentar competir com as pessoas. Então, você acaba passando tudo que você tem, todas as informações que você tem. Você pode ter muita culpa de falar a sua opinião sobre as coisas. Então, você é aquela pessoa com uma fala mansa, uma fala dócil, melosa. Homem ou mulher, eles têm aquele discurso mais dócil, então dificilmente você vai entrar em brigas acaloradas. A não ser que você tenha Marte no ascendente, que vai dar um pouco mais de
bravura, mas Varuna em Sarrajabhava por si só, a pessoa ela não briga. E você é muito sensível a palavras e ao que dizem a você, então facilmente você se magoa com o que as outras pessoas dizem ao seu respeito, principalmente pelas costas. Então, eu acho que você deve desenvolver uma casca mais grossa aqui, de não ligar tanto para o que as pessoas dizem sobre você, seja na sua frente ou nas costas, porque se Jesus Cristo não era unânime, imagina você. Então, assim, ninguém é unânime, na verdade toda unanimidade é burra. E você facilmente reflete as ideias dos outros. Isso é um problema, porque as pessoas podem ter uma impressão de você, de uma pessoa que ela não é firme nas ideias. Pode acontecer de você ter uma opinião pré-formulada sobre determinado assunto e aparece alguém com mais persuasão, mas não necessariamente com um argumento mais verdadeiro, mas uma pessoa que é mais persuasiva no discurso e você facilmente reflete as ideias das outras pessoas. Aí você aparece uma semana depois com a ideia completamente dissuadida sobre alguma coisa e a pessoa fala assim, ué, mas você não estava tão convencido uma semana atrás de que você ia dizer isso e agora você vai dizer outra coisa? Pode acontecer também em questões espirituais. Então você facilmente se deixa contagiar ou hipnotizar por palavras e principalmente o líder espiritual ou o líder religioso ou o líder político que tenha um discurso carismático. E você tem uma tendência a não analisar o discurso pelo conteúdo, e sim pelo como a pessoa está dizendo. Então a pessoa pode estar falando a coisa mais filha da puta do mundo, mas se ela estiver falando com doçura e com charme, você pega. Você não está nem analisando o conteúdo do discurso. E às vezes a pessoa pode estar falando a coisa mais verdadeira e a coisa assim mais sincera que pode realmente ajudar, mas se ela estiver falando com agressividade, você não vai captar a informação, porque você está menos preocupado no como a pessoa está dizendo. E para com isso, porque você pode se dar muito mal, às vezes, na vida e acatar conselhos idiotas. Então, ao invés de você ficar mais preocupado em como a pessoa fala as coisas, preste mais atenção no que a pessoa está falando, tá certo? De maneira geral, essa é uma posição que pode ser muito boa para trabalhar com literatura de ficção ou para trabalhar com artes e até mesmo astrologia. Essa é uma posição fantástica para trabalhar com astrologia, porque Netuno representa figuras arquetípicas. E na astrologia védica trabalhamos muito com isso. Então, a mente analítica, ela fica muito sensível a tudo o que é arquetípico. Então, se você tem dificuldade de pegar o conteúdo racional, o conteúdo espiritual e imagético arquetípico, você pega com muita facilidade. Então, não é raro essas pessoas, elas lerem sobre metafísica e praticarem isso como hobby ou profissionalmente. Eu aconselho muito. Então, eu acredito que a mensagem para Varuna em Sarrajabhava seja o trazer a sua sensibilidade mental para uma causa sublime e unir a sua sensibilidade mental para servir a sociedade, tá certo? Bem, pessoal, essa foi a minha análise sobre Varuna em Sarrajabhava. Se você é novo aqui, não esqueça de se inscrever, de dar um joinha embaixo da tela. Eu posto vídeo de astrologia todo dia, esteja ligado e nos vemos na próxima. Obrigado!